Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Dor de cabeça nas costas, de novo. Sempre fui uma pessoa intensa. Nos primeiros anos do meu casamento, quando faxinava a casa, eu dava duro. E se alguém fizesse alguma bagunça logo depois de eu ter terminado as tarefas, eu ficava realmente irritada. Queria uma casa para se olhar, não para se morar. Sabia como trabalhar, mas não sabia como viver em harmonia com os outros. Algumas pessoas comem mais quando estão com raiva. Outras comem para se reconfortar quando estão magoadas. Eu sempre perdia o apetite quando estava chateada ou com raiva. Ainda bem que era assim, porque senão estaria obesa hoje, já que na maior parte do tempo eu estava chateada com alguma coisa. Brigava comigo mesma, com Dave, com as crianças, com os membros da família, com os vizinhos e até com Deus. Quando ficava com raiva, permanecia assim por dias a fio ou até semanas. Eu conseguia disfarçar minha raiva das pessoas a quem queria impressionar, mas minha vida interna estava quase sempre em turbulência. Ficar com raiva e contrariada parecia me dar mais energia por um tempo. Mas, quando a raiva se esvaía, eu sentia como se alguém tivesse tirado a tomada da parede e esgotado toda a minha energia. Apesar de me sentir assim a maior parte do tempo, como a maioria, eu nunca havia associado meu mal-estar à raiva. Eu tinha dor de cabeça nas costas, problemas no cólon, tensão no pescoço e nos ombros. Os médicos me encaminhavam para exames, mas não conseguiam encontrar nada de errado em mim, e concluíam que meus problemas físicos decorriam de estresse. Isso me deixava com mais raiva ainda. Eu sabia que estava doente, até onde percebia, não era o estresse que estava causando o mal-estar, mas eu estava errada. Não compreendia o vínculo entre a discórdia e o estresse, nem como o estresse afetava o meu corpo. O vínculo entre a discórdia e o estresse. Quanta pressão nosso corpo pode suportar? O estresse pode ser definido como uma angústia ou distensão mental, emocional ou física. Originalmente, era um termo de engenharia. Os engenheiros usavam para se referir ao volume de pressão ou peso que podia ser colocado sobre uma estrutura de metal de um edifício sem que ele desmoronasse. Hoje em dia, há mais gente desmoronando que edifícios. Milhares estão doentes e acredito que uma boa parte de nossas doenças são causadas literalmente pelo mal-estar. Estar mal. Nada é mais fisicamente estressante para o nosso corpo que a raiva ou aborrecimentos, especialmente quando nos perseguem por um tempo longo demais. Não é de se admirar que a Bíblia diga: quando vocês ficarem irritados, não pequem. Apaziguem a sua ira, sua exasperação, sua fúria, sua indignação, antes que o sol se ponha. O apóstolo Tiago escreveu: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, um ouvinte disposto, tardios para falar e tardios para irar-se. Deus nos criou para a retidão, a paz e a alegria. Nosso corpo físico não foi feito para abrigar discórdia, seja ela na forma de preocupação, medo, ódio, amargura, ressentimento, rancor, ira ou ciúme. Ainda que o corpo possa suportar uma boa quantidade de abatimento e sobreviver, ele não pode aguentar o estresse diário de viver emoções negativas. Nosso estresse interno muitas vezes surge a partir de um estresse que sentimos vivendo em um mundo estressante e cheio de discórdia. A vida muitas vezes contribui para o nosso estresse. Não podemos viver neste mundo sem algum estresse. Deus criou nosso corpo para lidar e lidar bem com uma quantidade normal de estresse. Mas a própria vida parece se tornar cada vez mais estressante, particularmente para quem vive numa sociedade como a nossa, na qual as pessoas estão sempre apressadas. O triste é que muitos estão indo para lugar nenhum e sequer sabem disso. Tudo isso cria uma atmosfera tensa, sobrecarregada de discórdia. Os níveis de ruído estão crescendo de um modo alarmante. Há alguns anos ainda se podia parar ao lado de um carro no trânsito com as janelas levantadas e ouvir uma música relaxante ou alegre que fazia você se sentir um pouco melhor.
você conseguia até trocar um sorriso ou assinar para alguém que você nem conhecia. Hoje já não é assim. A música que toca nos carros é muitas vezes tão barulhenta que faz você querer gritar. Se você sorrir ou assinar para alguém, podem achar que você tem motivações escusas. Se você ficar olhando tempo demais para alguém, essa pessoa pode gritar obscenidades para você. Muitas famílias estão passando também por dificuldades financeiras. Em muitos lares, tanto o pai como a mãe têm de trabalhar para poder pagar as contas, ou o pai tem de assumir os 2 trabalhos. Muitas mães solteiras trabalham em 2 ou 3 lugares e, quando chegam em casa à noite, ainda têm de encarar todo o trabalho doméstico. Não é de se admirar que essas pessoas reclamem que estão cansadas, esgotadas e irritadas. Mesmo os que têm um só trabalho estão esgotados e estressados com as suas atividades. Pessoas cansadas sucumbem às tentações mais facilmente do que aquelas que estão relaxadas. São mais vulneráveis à batalha espiritual. São inclinadas a emoções estressantes como raiva, frustração e impaciência. Não é de se admirar que Deus tenha estabelecido que elas devam trabalhar 6 dias por semana e ter então o sábado, um dia em 7, para repousar totalmente de todos os seus labores. Até mesmo Deus descansou do seu trabalho após 6 dias criando o mundo. Nosso corpo pode aguentar o estresse normal. Porém, quando tudo se torna excessivo ou fora de equilíbrio, muitas vezes sacrificamos nossa boa saúde. Quando Dave e eu iniciamos nosso ministério, vivenciei grande estresse. Senti o peso da responsabilidade nos meus ombros. Eu me preocupava quase que constantemente com os problemas potenciais. De onde viria o dinheiro? Como é que eu conseguiria espaço para falar às pessoas se ninguém me conhecia? Como eu chegaria às estações de rádio? Eu vivia sob medo e dúvida, vivia sob estresse. Ainda que o estresse que eu sentia levasse a brigas com Dave, na maioria das vezes eu estava em discórdia com as minhas circunstâncias. Não conseguia ver as coisas acontecendo tão rápido como eu gostaria que acontecessem. Eu tinha uma visão e ela não estava progredindo no meu tempo. Eu tentava uma coisa, passava para outra e nada acontecia. Mais uma vez, eu estava no consultório médico reclamando de dor de cabeça, nas costas e outros problemas físicos. Todos os doutores com quem me constava diziam que os problemas eram decorrentes de estresse, mas eu sabia que Deus havia me convocado para ser ministra em tempo integral. Portanto, não acreditava que meus problemas fossem causados por um trabalho estressante. Hoje posso ver claramente que o que os médicos haviam me dito era exato e preciso. Podia estar fazendo o trabalho que Deus havia me convocado para fazer, mas eu não havia ainda aprendido como fazê-lo em paz, para não criar discórdia. Tanto faz se a discórdia seja a causa ou resultado do nosso estresse. Se ela não for observada, haverá mal-estar. Para compreender o porquê, é útil estar consciente das respostas do corpo ao estresse excessivo. Compreendendo a resposta do corpo ao estresse excessivo. Deixe-me compartilhar com você o que passa no nosso corpo internamente em resposta a esse tipo de estresse. Eu não sou médica, mas tentarei explicar do meu jeito o que acontece. A cada vez que as suas emoções, preocupação, ódio, amargura e assim por diante chegam ao ponto de ebulição, seus órgãos internos têm de trabalhar mais pesadamente para acomodar a pressão. Quando eles começam a se desgastar, chegam sinais de pressão a que foram submetidos. A largada do estresse dispara um alarme que diz ao seu corpo para se defender de uma ameaça. Só pensar em um evento irritante ou perigoso já aciona o alarme. Quando isso acontece, seu cérebro envia o alarme à glândula adrenal, suprarrenal, que libera hormônios como adrenalina, aumentando seu ritmo cardíaco, elevando a sua pressão sanguínea, enviando glicose aos seus músculos e subindo a sua taxa de colesterol. A ameaça de estresse põe em movimento uma cadeia complexa de respostas para preparar o seu corpo para lutar ou correr, para atacar o que está ameaçando ou fugir. Seu corpo comunica aos seus órgãos: estou sob ataque, ajude-me a combater isso, ou me tire daqui, preciso de mais força e mais energia para lidar com essa emergência. Seus órgãos começam a ajudar, são equipados para lidar com emergências. Mas se você vive num estado perpétuo de emergência, chegará um ponto em que seus órgãos estarão exaustos de tentar lidar com tantas emergências, impedidos de lidar até com a pressão normal. De repente, algo se rompe. Para visualizar melhor o processo, pegue um elástico e estique ao máximo que puder. Depois, deixe-o relaxado. Faça isso várias vezes. Depois de um tempo, você verá que o elástico perde a sua elasticidade. Ele fica flácido. Se o processo continuar, finalmente, depois de uma esticada a mais que o tolerável, o elástico vai se romper.
Isso se assemelha ao que acontece no nosso corpo se continuarmos a esticá-lo cada vez mais por mais tempo. Algo se rompe na nossa mente, nas emoções, na saúde física. O estresse pode causar mal-estar ao destruir o sistema imunológico, a barreira do corpo contra germes e infecções. Os órgãos simplesmente se desgastam e a pessoa se sente exausta. Por fim, a doença chega. As pessoas dizem, não sei o que está errado, mas eu não me sinto assim tão bem. Elas têm dor de cabeça, dor nas costas, no pescoço, nos ombros, no estômago, úlceras, problemas no cólon e outras aflições. Quando falam aos médicos o que sentem, ouvem que têm fraqueza adrenal ou vírus qualquer. Em muitas ocasiões, a raiz da doença está em anos de vida estressante, cheia de discórdia. A boa notícia é que Jesus não nos deixou em um mundo que nos torna doentes sem nos apresentar solução. O que ele disse em João foi, em minhas palavras, quero que você tenha paz e confiança perfeitas. No mundo você passa por atribulações, por provas, aborrecimentos e frustrações, mas encha-se de alegria porque eu superei o mundo. Viva positivamente. Ainda que pensamentos, palavras, emoções e relacionamentos negativos possam causar estresse, é que o estresse possa causar doença. Pensamentos, palavras, emoções e relacionamentos positivos podem trazer a cura e a saúde. Pense no que diz as Escrituras. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Distúrbios emocionais como raiva, inveja e ciúme corroem a boa saúde e o corpo são. Uma mente calma e pacífica leva saúde para todo o ser. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O que é que traz vida e saúde? Meditar sobre a palavra de Deus e não sobre o que nos causa estresse. Jesus é nossa paz, Ele é nossa palavra viva. Quando estamos de acordo com a palavra, a paz é abundante e flui como um rio. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalha 6 dias, neles fará todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem servos ou servas, nem animais, nem estrangeiros que morarem na sua cidade. Deus nos disse para repousar nosso corpo por uma razão. Ele quer que quando tomamos conta de nós mesmos, nossos espíritos serão mais positivos e estaremos mais aptos para resistir à tentação de Satanás, para engajar-nos na discórdia. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Passei anos refletindo, tentando entender tudo e isso afetou de modo adverso a minha saúde. Mas aprendi a deixar minhas preocupações com Deus para que não tenha que viver sob constante pressão. Sinto-me muito melhor fisicamente agora do que me sentia quando eu tinha 35 anos. Por quê? Porque eu não me preocupo. Aprender a confiar em Deus também evitou a discórdia entre Dave e eu. No passado, eu ficava insistindo, tentando fazer Dave ver as coisas do meu jeito. Agora eu me retiro e peço que Deus mude o que tiver que ser mudado. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Como isso poderia ser dito de maneira mais clara? Uma pessoa feliz, de coração leve e alegre, sempre será uma pessoa saudável. Uma pessoa com raiva não é alegre, sendo infeliz, e muito provavelmente tampouco vai ser saudável. A palavra de Deus não só nos diz que a felicidade leva a boa saúde, como também nos diz como vivenciar a felicidade. Corações felizes, corpos sadios. Há vários anos, quando eu tentava trilhar em paz o caminho, estava determinada a encontrar meios para desfrutar de uma vida pacífica. Uma ocasião, deparei-me com uma passagem que diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, bons aparentes ou não, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Ainda gosto de ler esse trecho e absorver a forma como os princípios podem levar a vida diária com sucesso. Ele oferece 4 princípios específicos para os que querem desfrutar de uma vida e proteger a saúde. Guarde a sua língua do mal. As palavras de Deus afirmam claramente que a força da vida e da morte está na boca. Podemos trazer a bênção ou a miséria para a nossa vida com palavras. Disse que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
Quando falamos rispidamente, muitas vezes começamos uma discussão, então escolha cautelosamente suas palavras, tenha sua boca repleta de palavras de Deus, não de suas próprias palavras. Sua saúde vai melhorar. Afaste-se do mal. Temos de agir para nos afastar da maldade, nos retirar de um ambiente maligno. Isso pode significar que precisamos mudar amizades, almoçar sozinhos em vez de sentarmos no meio de um grupo de fofoca do escritório. Pode significar solidão por um certo tempo. Novos começos requerem fins. O desejo de ter uma nova vida repleta de retidão, paz e alegria requer a morte de algumas coisas. Enquanto esperamos que Deus faça nascer as coisas, faça o bem. A decisão de fazer o bem deve acompanhar a decisão de parar de fazer o mal. Pode parecer que uma automaticamente segue a outra, mas não é o caso. As duas são decisões definitivas. O arrependimento tem dois lados. Ele exige o afastamento do pecado e a aproximação da retidão. Algumas pessoas se afastam do pecado, mas nunca tomam a decisão de começar a fazer o bem. E o resultado é que são atraídas de volta para o pecado. A Bíblia está repleta do seguinte: princípio de substituição positiva. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. O que furtará, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Busque a paz. Perceba que temos que procurá-la, buscá-la e ir atrás dela. Não basta meramente desejarmos a paz sem nenhuma ação que acompanhe o nosso desejo. Temos que desejar a paz e agir, temos de procurar a paz no nosso relacionamento com Deus, conosco e com os outros. Quando comecei a viver sobre esses princípios, não foram apenas meus relacionamentos que melhoraram, como a minha saúde também. A sua também melhorará. Ao procurar eliminar o estresse e a discórdia na sua vida, lembre-se que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Reflexão, resumo. O estresse é originalmente um termo de engenharia usado para determinada quanta carga ou pressão em uma estrutura metálica pode suportar antes de começar a envergar e, por fim, desmoronar. A raiva não processada e outras formas de discórdia produzem o mesmo efeito no nosso corpo. Eis o que a Bíblia diz sobre a raiva. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguam-se a ira antes que o sol se ponha. E no livro de Tiago podemos ler: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Usando Efésios e Tiago, escreva uma resposta da Bíblia a nossos sentimentos de raiva. Como o estresse e a discórdia afetaram a sua saúde no passado? Que fatores estão produzindo estresse na sua vida neste momento? Considere os sintomas de discórdia listados no capítulo 1, bem como os fatos de sua vida e seus relacionamentos. Como tudo isso pode estar afetando a sua saúde? Você se sente constantemente cansado e esgotado? Deus diz que devemos repousar o nosso corpo. Aplique esse princípio à sua situação específica. Como essa situação pode ser alterada? Como meditar sobre as palavras de Deus e aprender a confiar a sua vida a Deus o mantém livre de doença induzida pelo estresse? De acordo com Provérbios 17, a felicidade e a saúde estão diretamente ligadas. Pedro nos dá a chave para apreciar a vida. Aplique cada uma das chaves à sua situação. Como é que elas poderiam reduzir o seu nível de estresse? Guarda a língua do mal, afasta do mal, faz o bem, busque a paz. Querido Pai Celestial, dá-me a graça de que preciso para viver num mundo repleto de estresse. Ajuda-me a pronunciar palavras que produzam paz na minha própria mente, corpo e na vida dos outros. Ajuda-me para que o sol nunca se ponha sobre minha raiva e para que eu consiga o repouso que meu corpo necessita. A Ti entrego meus pensamentos, palavras, atitudes e saúde. Amém. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer.